seja bem-vindo! Está começando o DC Notícias Web. Veja agora os destaques dessa edição. O novo imposto de renda já começou a valer. Foz do Iguaçu se destaca no turismo internacional. E as vagas com carteira assinada está crescendo em Foz do Iguaçu. O UDC Notícias está começando. Iniciamos esse primeiro bloco falando sobre a meia maratona das Cataratas, que chega na 17ª edição neste ano de 2026, com a estimativa de 6.000 atletas participantes. A 17ª edição da meia maratona das Cataratas será histórica. A prova, que sempre foi emblemática, volta em 2026 maior e melhor do que nunca, em um formato ampliado que abrange 2 dias, do 16 ao 17 de maio de 2026, com a maior estrutura já oferecida para os atletas. Nesse novo modelo da maratona, traz 2 perfis de corredores, desde o iniciante, que corre 10 quilômetros, até o profissional, que corre 21 quilômetros. A proposta é transformar o evento em uma experiência esportiva e turística ainda mais completa, reforçando o caráter único de correr ao lado de uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu, e ampliando as experiências inesquecíveis que os 6.000 atletas poderão vivenciar em Foz do Iguaçu. Outra novidade é o Desafio da Onça, um desafio dedicado a quem tiver preparo físico e ousadia. Os atletas que completarem os 2 percursos levam para casa uma medalha exclusiva. A Perimetral Leste segue em fase final de implantação. A Perimetral Leste de Foz do Iguaçu segue em fase final de implantação. Embora um trecho da rodovia já esteja liberado ao tráfego desde o fim do ano passado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informa que o contrato da obra continua vigente e que a previsão é de conclusão de todos os serviços em meados de fevereiro. Com aproximadamente 15 quilômetros de extensão, a Perimetral Leste foi projetada para conectar as aduanas da Tancredo Neve à BR-277. Ao longo de toda a rodovia, as equipes seguem atuando na execução de serviços complementares, como paisagismo, implantação de galerias pluviais, instalação de muros de separações das pistas, correções no pavimento e adequações nos acessos próximos a viadutos e entroncamentos. Com um investimento superior a 443 milhões de reais, majoritariamente com recursos da Itaipu Nacional, a Perimetral Leste integra o projeto de obras da Ponte da Integração. Um empreendimento fortalece a infraestrutura viária de Foz do Iguaçu e amplia a integração logística entre Brasil, Paraguai e Argentina. O Parque Nacional do Iguaçu amplia horário e tem programação especial no Carnaval. Em Foz do Iguaçu, o feriado ganha um ritmo diferente no Parque Nacional, que terá horário ampliado e a programação especial durante o período. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o parque abrirá 1 hora mais cedo, funcionando das 8 horas às 16 horas. A expectativa da Urbia Cataratas é receber cerca de 35.000 pessoas nos 4 dias, impulsionada pelo aumento da procura no feriado prolongado. Com horário estendido, os visitantes ganham mais conforto para explorar os atrativos. A orientação é que as pessoas reservem o ingresso para o primeiro horário do dia ou após as 13 horas, quando o fluxo costuma ser menor. A dica ajuda quem busca um passeio mais tranquilo e com menos filas. Além do contato com a natureza, o parque terá clima de festa. Durante os 4 dias, haverá música ao vivo no centro de visitantes e no espaço Porto Canoas, ao final da trilha das Cataratas. Pagode e brasilidades em vinil embalam o início, o meio e o fim do passeio. O turismo de Puerto Iguaçu fechou janeiro em alta. O turismo de Puerto Iguaçu fechou janeiro de 2026 em alta. Dados apontam 87% de ocupação na hotelaria, confirmando a cidade como o principal destino da província. Segundo o ministro José Maria Rua,
a maior parte dos visitantes foi de turistas argentinos. Mas os brasileiros também tiveram participação relevante na alta demanda registrada ao longo do mês. Embora os números oficiais do Parque Iguaçu ainda não tenham sido divulgados, a expectativa do governo é de que o movimento tenha superado os índices registrados em janeiro de 2025. Para fevereiro, a projeção segue otimista. O feriado de carnaval entre os dias 13 e 17 deve impulsionar ainda mais o fluxo turístico em Perto Iguaçu e em outros destinos da província, que aposta na diversificação de atrativos naturais e culturais. Falta da Carta Verde responde por 7 em cada 10 multas aplicadas a brasileiros na Argentina. O levantamento do Tribunal de Pequenas Infrações de Puerto Iguaçu, na Argentina, indicou que aproximadamente 70% das multas aplicadas a motoristas brasileiros ao longo de 2025 ocorreram pela ausência da Carta Verde, seguro obrigatório para veículos estrangeiros que circulam no país. O dado evidencia a falta do documento como a principal irregularidade registrada entre condutores do Brasil na região de fronteira. No período, foram contabilizadas 136 autuações envolvendo veículos com placas brasileiras, em um universo de mais de 2,1 mil processos por infrações de trânsito no município. Além da falta da Carta Verde, também foram registradas ocorrências relacionadas à documentação incompleta do veículo ou do condutor e à do transporte irregular de passageiros. Vários brasileiros procuraram o país vizinho nesta alta temporada e neste período de férias. Porém, diversos deles estavam sem a documentação e foi possível registrar penalidades e multas. A Carta Verde é um seguro de responsabilidade civil exigido pela legislação argentina para veículos estrangeiros. Órgãos de trânsito recomendam que motoristas providenciem toda a documentação obrigatória antes de fazer essas viagens internacionais, a fim de que evitem transtornos e custos adicionais. E a seguir, vamos ver como foi a volta às aulas no Colégio Educação Dinâmica. Monjolo completo também no ensino médio. Nosso ensino vai além da sala de aula. Com uma formação completa e inovadora, preparamos nossos alunos para conquistar oportunidades nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Aulas de redação focadas no desempenho, simulados que acompanham a evolução real e aprofundamento em química, física e matemática elevam o resultado de cada estudante. E para quem busca foco, nossas cabines de estudo oferecem um ambiente silencioso e acolhedor, perfeito para desenvolver autonomia, concentração e disciplina. Esse é o jeito monjolo de educar. Voltamos no segundo bloco para falar que o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu termina 2025 em alta. Aviões lotados, alta taxa de ocupação e crescimento de 2 dígitos, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu fechou 2025 em ritmo de recuperação acelerada, com aumento de 12,2% no número de passageiros em relação ao ano anterior. Mesmo assim, o terminal ainda não conseguiu superar o recorde histórico registrado antes da pandemia do Covid-19. Dados apontam que mais de 2.245.000 pessoas embarcaram e desembarcaram em Foz do Iguaçu no ano de 2025. Isto coloca a cidade na 23ª colocação do ranking nacional, na frente de capitais como João Pessoa e São Luís, ficando logo atrás de Navegantes de Santa Catarina. Mesmo sem bater o recorde, o aeroporto iguaçuense chama a atenção pela eficiência operacional. Foz registra a segunda maior taxa de ocupação de voos entre os 50 principais aeroportos do Brasil, o que explica a sensação de aeronaves sempre cheias. O dado revela a demanda aquecida, mas também indica que a oferta de assentos ainda cresce de forma gradual. Em 2019, o aeroporto registrou o maior movimento de sua história, com quase 2.290.000 passageiros. Ao fim de 2025, Foz chegou a 98% dessa marca,
com cerca de 43 mil passageiros abaixo do recorde. A recuperação é visível após o colapso de 2020, quando o fluxo despencou para pouco mais de 800 mil pessoas. Mas a última etapa de retomada tem sido a mais desafiadora. E a Receita Federal reteve 269,5 quilos de substância análoga à maconha em uma operação conjunta com a Força Nacional. Em uma semana movimentada na fronteira, a Receita Federal, em conjunto com a Força Nacional e o Corpo de Bombeiros Militar, realizaram uma operação na Ponte Internacional da Amizade. Durante a ação, um veículo de placa paraguaia do tipo caminhonete foi retido por servidores da Receita Federal, transportando 269,5 quilos de substância análoga à maconha. O condutor, cidadão de nacionalidade paraguaia de 38 anos, seguia sozinho em direção ao Brasil, saindo do Paraguai quando foi abordado na aduana. Durante a verificação da documentação, o cidadão empreendeu fuga em direção ao Paraguai, mas foi perseguido por um dos servidores que conseguiu alcançá-lo e efetuar a prisão. A substância estava escondida dentro de um fundo falso numa caminhonete. Os militares tiveram que utilizar equipamentos pesados e apropriados para poder localizar a droga. Com essa atuação conjunta das forças de segurança, o indivíduo, a droga e o carro foram encaminhados para a Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis. E falando sobre trabalho, Foz do Iguaçu criou 2,2 mil postos formal em 2025. Foz do Iguaçu criou mais de 2 mil postos de trabalho formal no ano de 2025. O resultado é fruto de 44.509 contratações, frente a mais de 40 mil desligamentos no período de janeiro a dezembro. Os dados foram divulgados na última semana através do Ministério do Trabalho e tem como base os empregados e desempregados, que faz uma linha de estudo entre mês a mês no nosso país. No que diz respeito aos setores, a prestação de serviço é a mais promissora, englobando diversas atividades na fronteira. No geral, o segmento foi responsável por mais de 1.000 vagas, sendo 620 delas nos departamentos de alojamento e também alimentação, que englobam os hotéis, bares, restaurantes, atrativos turísticos e também supermercados. Ocupando a segunda posição, vem o comércio e a reparação de veículos automotores, que acabou ofertando mais de 800 oportunidades no ano passado. Na terceira colocação, encontra-se a indústria, que encerrou em 2025 com mais de 90 novos empregados. A construção civil, por sua vez, encerrou com mais de 300 contratos. Na agropecuária, o saldo foi de 7 dispensas. As mulheres lideram as contratações, ocupando mais de 1.000 postos, frente a 875 homens contratados no ano passado. No geral, a maioria dos empregados é jovem, na faixa etária dos 18 aos 24 anos, e tem pelo menos o ensino médio completo. Já sobre a classe social, o Paraná tem 86% da população nas classes A, B e C. O Paraná registrou melhora na situação da renda entre 2022 e 2024. No período, a participação da população nas classes A, B e C passou de 81% para 86,69%, um crescimento de 5,63 pontos percentuais. Segundo a pesquisa estadual, essas famílias das 3 classes recebem desde 4 salários mínimos até 20 pisos nacionais. No Brasil, cerca de 17,4 milhões de pessoas deixaram a condição de classe baixa e passaram a integrar as faixas de maior renda, o que representa um aumento de 8,44 pontos percentuais no mesmo intervalo analisado. Esse resultado coloca o Paraná entre os estados com maior proporção de população nas classes de maior renda e evidencia o impacto combinado de um mercado de trabalho aquecido e de políticas públicas de inclusão.
Depois das férias e descanso, as aulas do Colégio Educação Dinâmica voltaram a todo vapor. O retorno às aulas no Colégio Dinâmica foi marcado por entusiasmo e acolhimento. Alunos do ensino fundamental e do ensino médio chegaram para o primeiro dia letivo e encontraram uma recepção preparada especialmente para tornar esse momento inesquecível. Logo na entrada, música ao vivo, DJ e personagens do Aquafoz em tamanho real, que transformaram o ambiente escolar, criando um clima de alegria, interação e proximidade entre alunos, professores e toda a comunidade escolar. Mais do que uma recepção animada, a proposta foi mostrar que o aprendizado pode começar de forma leve e inspiradora, valorizando experiências positivas, criatividade e o bem-estar dos estudantes desde o primeiro dia. Com essa iniciativa, o Colégio Dinâmica dá início a mais um ano letivo, reafirmando seu compromisso com uma educação de qualidade que une conhecimento, inovação e cuidado com cada aluno. E a seguir, o imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000 vale nos salários pagos este mês. CAESP Júnior. Aqui, seu filho aprende brincando em um ambiente seguro, colorido e afetivo, onde cada criança é incentivada a explorar, criar e desenvolver sua autonomia desde cedo. Nosso CAESP ficou ainda maior. Crescemos não só em estrutura, mas em possibilidades. Novos espaços, salas do infantil, parque ampliado, atividades esportivas, artísticas e um novo período integral opcional. CAESP Júnior, muito maior e melhor para você! Agora falando sobre segurança, novas câmeras estão sendo instaladas em Foz do Iguaçu para trazer mais tranquilidade e ajudar as forças policiais da região. Foz do Iguaçu passa a integrar uma nova etapa do programa Olho Vivo do Governo do Paraná, voltada ao reforço da segurança pública por meio de tecnologia. O município foi contemplado com 70 câmeras inteligentes de monitoramento, que vão ampliar a vigilância em pontos estratégicos da cidade. Do total de equipamentos destinados a Foz do Iguaçu, 34 já estão prontos para instalação e 2 câmeras já operam integradas ao site de monitoramento estadual. Na região oeste, Cascavel lidera a implantação do Olho Vivo, com 54 dos 84 equipamentos previstos já instalados e 50 em funcionamento. Em municípios como Guaíra e Umuarama, a exceção já alcança cerca de 50%. Com a chegada ao oeste, 21 cidades paranaenses já receberam ou estão recebendo os dispositivos, atingindo 55% do total previsto nessa fase. As câmeras do programa Olho Vivo utilizam de inteligência artificial e análise automática de imagens, que ajudam a reconhecer pedestres e veículos, além do cruzamento em tempo real de dados. Operando de forma integrada pelas secretarias estaduais da Segurança Pública, o programa segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e integra um investimento estadual estimado em R$400 milhões. Doação de sangue ganha reforço legal no Paraná durante o período crítico. Com a redução dos estoques de sangue em razão do período de férias e do aumento das viagens, o Paraná intensificou ações para estimular a doação voluntária. A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do EMEPAR, alerta para a situação crítica nos hemonúcleos, com escassez acentuada do tipo O positivo, considerado essencial por sua ampla compatibilidade em emergências. Na Assembleia Legislativa do Paraná, leis já aprovadas e projetos em tramitação formam um arcabouço jurídico voltado à conscientização e ao incentivo à doação de sangue. As medidas buscam ampliar a participação da população em um momento considerado sensível para o sistema de saúde. Nas normas atuais foram disponibilizados para servidores públicos e aqueles que fazem concursos até 50% de desconto em eventos artísticos, culturais e também esportivos. Outras normas abordam o tema de forma complementar, como a Lei nº 22.130,
que inclui as campanhas de doação de sangue na Semana Estadual da Saúde e Bem-Estar em Condomínios. E a Lei número 21.219, que prioriza o atendimento de doadores de sangue raro e fenotipados, convocados pelo Banco de Sangue. Há ainda leis que tratam da segurança em transfusões e da informação ao público sobre impedimentos temporários após procedimentos como tatuagem e piercing. Foz do Iguaçu termina janeiro com números históricos no turismo. Somados o Marco das Três Fronteiras e o Aquafoz. Foz do Iguaçu encerrou o mês de janeiro com resultados históricos no turismo. Somados os Marcos das Três Fronteiras e o Aquafoz receberam mais de 155 mil visitantes, refletindo o aumento do fluxo turístico durante a alta temporada e o interesse crescente por experiências que unem lazer, cultura e contato com a natureza. O Aquafoz concentrou o maior número de visitantes durante o período, com 83 mil pessoas ao longo do mês. Já o Marco das Três Fronteiras contabilizou aproximadamente 72 mil visitantes, alcançando o maior número de visitação em um único mês desde a inauguração do atrativo. Localizado na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o Marco das Três Fronteiras se consolidou como um dos principais cartões postais da cidade. O espaço oferece mirante, praça gastronômica, parquinho infantil e apresentações culturais diárias que valorizam as tradições dos três países, além de restaurante com vista para o pôr do sol. Já o Aquafoz, situado na rodovia das Cataratas, próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, proporciona uma experiência de imersão nos ecossistemas aquáticos. Em um percurso autoguiado de 3 andares, os visitantes percorrem 28 recintos, que somam 3,3 milhões de litros de água, reunindo espécies de água doce e salgada, incluindo tubarões e raias. Falando sobre o turismo internacional, Foz do Iguaçu se destaca neste ramo. Foz do Iguaçu se consolida como a principal porta de entrada do turismo internacional no Paraná, e explica o crescimento histórico no número de visitantes estrangeiros no estado. Desde 2018, mais de 5 milhões e 600 mil turistas de outros países cruzaram as fronteiras paranaenses, com predominância da América do Sul. O movimento atingiu um marco histórico em 2025, quando o estado registrou mais de 1 milhão de visitantes estrangeiros em um único ano. Paraguaios e argentinos seguem liderando o ranking, porém países como Reino Unido, Espanha e Estados Unidos também se destacam, evidenciando a diversificação de visitantes internacionais. Quando incluídos turistas do Chile, Uruguai e Peru, os sul-americanos representam 77% de todos os estrangeiros que visitaram o Paraná no período, reforçando a importância da localização estratégica do estado. O levantamento da Polícia Federal aponta que paraguaios e argentinos lideram o ranking do fluxo internacional, somando quase 4 milhões de visitantes desde 2018. A maior parte de entradas internacionais ocorre por Foz do Iguaçu, principalmente por via terrestre, responsável por 95% das chegadas em 2025. Além das Cataratas do Iguaçu, a cidade concentra uma ampla rede de atrativos turísticos. O fortalecimento do setor também reflete a atuação do Viagem Paraná, que intensificou a promoção do destino em feiras internacionais, ampliando a visibilidade do estado no exterior. O imposto de renda zero para aquele que ganha até R$ 5.000 vale nos salários pagos ainda neste mês. Os impactos da nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 começaram a ser percebidos nesta semana, no contra-cheque dos assalariados que ganham até R$ 5.000 brutos por mês. Eles estarão totalmente isentos do IR e aqueles com renda de até 7.350 terão redução gradual do imposto retido na fonte. As alterações começaram a valer em janeiro deste ano, com reflexo em fevereiro. O Ministério da Fazenda informa que poderá beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. Com a nova regra, passam a ficar totalmente isentos do IRPF desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5.000. Trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios. A regra também se aplica ao 13º salário. Os rendimentos acima de 7.350 continuam seguindo a tabela progressiva de descontos do IR atual, até 27,5%. Veja a seguir. Foz entra no top 10 de cidades mais visitadas.
Colégio Educação Dinâmica, o futuro começou ontem. Conectamos o mundo dos nossos alunos às grandes transformações do presente, porque entendemos que educar é preparar para desafios reais. Seu filho aprende com tecnologia, projetos de inovação e laboratórios modernos, em um ambiente que estimula o protagonismo e o pensamento crítico, resultando nas melhores aprovações. Da educação infantil ao ensino médio, formamos autonomia, responsabilidade e paixão pelo conhecimento. Porque quando a educação transforma, o futuro acontece. E aqui, ele acontece todos os dias. Neste quarto e último bloco, veja como vai ser o Carnaval da cidade no Marco das Três Fronteiras. O Carnaval em Foz do Iguaçu ganha uma proposta diferente, um dos pontos turísticos mais simbólicos da cidade. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o Marco das Três Fronteiras aposta em uma programação que une música, paisagem e turismo, oferecendo uma alternativa à folia tradicional dos blocos e grandes aglomerações. Durante 4 dias, o público poderá acompanhar apresentações de pagode ao pôr do sol, que se iniciam das 5 e vão até às 6h30 da tarde. A música ocupa um espaço do Mirante, criando um clima descontraído em meio ao encontro dos rios Iguaçu e Paraná, cenário que marca a fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. À noite, a programação cultural regular do atrativo entra no ritmo carnavalesco. As apresentações ganham novos arranjos e dão lugar às marchinhas tradicionais. Com interação direta com o público, a proposta é oferecer uma experiência familiar e acessível, valorizando a convivência e o lazer com tranquilidade. Com o horário estendido da bilheteria, que vai das 11 da manhã às 9 da noite, o Marco das Três Fronteiras se reforça como uma opção turística durante o feriado. Em 2025, o espaço registrou recorde de público, com mais de 500 mil visitantes de mais de 200 países, consolidando-se como um dos principais cartões postais de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu entra no ranking de top 10 cidades da América do Sul para se visitar. Foz do Iguaçu entrou para o grupo dos 10 melhores destinos da América do Sul. Segundo o ranking Traveler's Choice divulgado pela TripAdvisor, a cidade paranaense ocupa a 10ª posição na lista, elaborada com base em milhões de avaliações feitas por viajantes ao longo de 12 meses na maior plataforma de turismo do mundo. O reconhecimento é concedido a menos de 1% dos mais de 8 milhões de perfis analisados pelo TripAdvisor e leva em conta avaliações consistentes sobre hospedagem, atrações e serviços turísticos. O resultado reforça a relevância internacional de Foz do Iguaçu, especialmente pela combinação entre turismo de natureza e a experiência integrada na região da fronteira entre Brasil e Argentina. Entre os principais atrativos citados está o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas, patrimônio mundial natural da Unesco. Conjunto de cerca de 270 quedas d'água é apontado como diferencial pela grandiosidade, preservação ambiental e qualidade da estrutura da visitação oferecida aos turistas. Além de Foz do Iguaçu, o Brasil aparece no ranking com outros 3 municípios. Gramado em 3º lugar, Rio de Janeiro em 5º e Natal na 8ª colocação. O levantamento ainda inclui cidades como Cusco, Lima, Cartagena e Buenos Aires e destaca a crescente importância da experiência dos visitantes e das avaliações digitais na escolha dos destinos turísticos. Agora falando sobre o mercado imobiliário. O turismo impulsiona o mercado em Foz do Iguaçu com aluguéis mensais e também temporários. Foz do Iguaçu vem registrando um movimento positivo no turismo e em outros setores impulsionados pelo alto fluxo de visitantes, especialmente nas altas temporadas de férias e feriados prolongados. Neste sentido, o mercado imobiliário local é um dos exemplos, positivamente impactado pelas locações de imóveis. Essa nova modalidade vem ganhando mais espaço aqui em Foz do Iguaçu, conhecida como curta temporada e também short stay, vem trazendo mais benefício para os proprietários e também aqueles que locam, trazendo facilidade nos contratos e também trazendo mais benefícios na hora do pagamento para quem está locando. Com isso, os proprietários não precisam sair de casa e resolvem tudo através da internet. Junto à onda do short stay, também aumentou a demanda por imóveis para locação mensal, favorecendo o fluxo de novos investimentos. Ao circular pela cidade, em poucos minutos é possível perceber diversos canteiros de obras, como prédios e espaços sociais em edificação.
Ainda não há dados oficiais sobre quantos imóveis em construção são voltados ao aluguel de curta estadia e contratos mensais. Mas, de acordo com o Sindicato de Habitação e Condomínios, a demanda é alta para ambos os segmentos. Para os moradores de Foz, o impacto é desfavorável quando se trata de buscar uma moradia acessível. Já para o ramo empresarial, é lucro certo. Um imóvel bem localizado e bem estruturado pode garantir altas taxas de ocupação e um retorno financeiro expressivo. Pesquisas locais indicam que um apartamento de R$400 mil pode gerar uma receita anual de R$78 mil, como locação por temporada. A região central da nossa cidade, também como os bairros universitários, Vila A e também a Cidade Nova, vem ganhando mais espaço nesta área de locação. Também está na mira todas as regiões que ficam próximo aos atrativos ou também é uma região que tem um acesso para esses atrativos. As grandes apostas incluem construções modernas, econômicas e sustentáveis. O público jovem é um dos principais alvos dos investidores ao considerar estes quesitos, seguindo a mesma linha com a inclusão de áreas de lazer bem estruturadas, segurança e boa localização. Os grandes grupos também visam atrair famílias e casais que buscam tranquilidade e valores acessíveis para aluguel ou compra do primeiro imóvel. Mais de 50% dos apartamentos já estão alugados. Dados coletados pelo IBGE mostram que mais de 50% dos apartamentos disponíveis em Foz, voltados à estadia de longo prazo, já estão alugados. O percentual representa mais de 6 mil dos 12,5 mil imóveis neste ramo. O investimento mensal varia bastante conforme a região da cidade, mas a média é de aproximadamente R$1,2 mil. Conforme um levantamento do mercado imobiliário local, a boa infraestrutura, segurança e praticidade são um dos principais fatores que têm levado ao aumento na procura de apartamentos na fronteira. Casais no início da vida conjugal e estudantes representam a maior parcela do público interessado no aluguel de apartamentos. De olho nisso, construtoras têm investido cada vez mais na construção de espaços pensados para esta população, com designer inteligente, sustentável e com preços mais acessíveis. Frente a isso, o crescimento vertical de Foz vem se tornando cada vez mais visíveis nos últimos 5 anos. Com o IPVA mais barato, taxa de adimplência aumenta em todos os municípios do Paraná. A redução da alíquota do imposto sobre a propriedade de veículos automotores para 1,9% fez a taxa de inadimplência despencar em todo o Paraná em 2026. Com o tributo mais barato, o número de motoristas que pagaram o imposto parcial ou integralmente em janeiro cresceu 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando à marca de 2,7 milhões de contribuintes com as contas em dia, ante os 2,3 milhões de 2025. E esse aumento foi sentido em todas as cidades paranaenses. Todos os 399 municípios do estado encerraram o primeiro mês do calendário de pagamentos com alta nos números de adimplência, conforme aponta levantamento da Receita Estadual. Foz do Iguaçu, entre todos esses resultados, vem apresentando 20,2% e Cascavel com 16%. De acordo com o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, mostra nos números que a redução da alíquota de 47% trouxeram benefícios e também os descontos de 6% já nos pagamentos à vista trouxeram também a motivação para todos os cidadãos que fizeram o pagamento já no primeiro mês de 2026. Para fazer o pagamento, os proprietários devem acessar o portal do IPVA ou o portal de pagamento de tributos para gerar as guias. Outras possibilidades é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, que disponibiliza para Android e também iOS, que permite o acesso às guias.
Os contribuintes poderão pagar o IPVA 2026 via Pix a partir do QR Code presente na guia, podendo ser feito a partir de mais de 800 instituições financeiras, bem como seus canais digitais, não limitados aos parceiros do Estado. A Secretaria da Fazenda também alerta os contribuintes sobre sites fraudulentos relacionados à cobrança do IPVA. A recomendação é gerar sobre as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão pr.gov.br, ou utilizar o aplicativo da Receita Estadual. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o UDC Notícias Web no YouTube e Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz e região. Até a próxima!